Bem-vindos à nossa aula de número 57, ah, o gênio criador. Então, sem mais delongas, vamos ver o que Mises coloca como um subtítulo, né, desse item 3 sobre o trabalho humano, né? O trabalho humano como um meio e o que ele tem para falar sobre a questão do gênio criador. Muito acima dos milhões de indivíduos que nascem e morrem, destacam-se os pioneiros, os homens cujos atos e ideias abriram novos caminhos para a humanidade. Para esses gênios desbravadores, aí tem uma nota de rodapé logo em seguida, dizendo o seguinte: líderes, fears, né? Líderes não são pioneiros. Conduzem o povo pelos caminhos que os pioneiros abriram. O pioneiro abre o caminho por regiões antes inacessíveis, sem se importar se alguém trilhará este novo caminho. O líder dirige seu povo para os objetivos que esse povo deseja alcançar. Então, existe uma coisa muito diferente entre o líder e o pioneiro. Para esses gênios desbravadores, criar é a essência da vida. Viver para eles significa criar. As atividades desses homens prodigiosos não podem ser inteiramente enquadradas no conceito praxeológico de trabalho. Não são trabalho porque, para o gênio, não são meios, mas fins em si mesmo. Para o gênio, viver é criar e inventar. Para ele, não há lazer, mas apenas intervalos de esterilidade e frustração. Seu estímulo não vem do desejo de obter um resultado, mas do próprio ato de produzi-lo. A realização não o gratifica, nem direta nem indiretamente. Não o gratifica indiretamente porque seus semelhantes, na melhor das hipóteses, não manifestam, por sua realização, nenhum interesse e até mesmo, frequentemente, a recebem com escárnio, chacota e perseguição. Muitos gênios poderiam usar seus dons para tornar sua vida agradável e alegre, mas sequer cogitam desta possibilidade e escolhem o seu caminho sem hesitação, mesmo se espinhoso. O gênio quer realizar o que considera sua missão, mesmo sabendo que pode ser conduzido ao seu próprio desastre. Tampouco o gênio obtém de sua atividade criativa uma gratificação imediata. Criar para ele é uma agonia e um tormento. É uma luta incessante e penosa contra obstáculos internos e externos, que o consome e esgota. O poeta austríaco Grillparzer soube descrever esta situação num poema comovente, Adeus a Gastein. Podemos supor que, ao escrevê-lo, não pensou somente em suas próprias penas e atribulações, mas também nos sofrimentos ainda piores de um grande homem, Beethoven, com cuja sorte muito se identificava e a quem compreendeu melhor do que qualquer de seus contemporâneos, graças à sua zelosa afeição e compreensiva admiração pelo grande compositor. Nietzsche se comparava à chama que insaciavelmente se consome e se destrói. Tais agonias são fenômenos que não têm nada em comum com as conotações geralmente atribuídas para as noções de trabalho e esforço, de produção e sucesso, de ganhar o pão e gozar a vida. As obras do gênio criador, seus pensamentos e teorias, seus poemas, pinturas e composições não podem ser classificadas praxeologicamente como produtos do trabalho. Não são o resultado do emprego de uma capacidade de trabalho que poderia ser usada para produzir outras amenidades, para a produção de uma obra-prima de filosofia, arte ou literatura. Pensadores, poetas e artistas são frequentemente incapazes de realizar qualquer outro trabalho. Seja como for, o tempo e esforço que devotam para as atividades criadoras não é subtraído do que empregariam para outros propósitos. As circunstâncias, às vezes, condenam à esterilidade um homem que teria tido a capacidade de criar coisas inauditas. Talvez
Não lhe deixem alternativa a não ser morrer de fome ou usar todas as suas forças na luta pela simples sobrevivência. Mas, se o gênio consegue alcançar as metas a que se propôs, ninguém além dele pagará pelos custos incorridos. Goethe talvez tenha sido estorvado por suas funções na corte de Weimar, mas certamente não se teria desincumbido melhor de seus deveres como ministro de Estado, diretor de teatro e administrador de Minas, se não tivesse escrito suas peças, poemas e novelas. Além do mais, é impossível substituir o trabalho de um gênio criativo pelo trabalho de qualquer outra pessoa. Se Dante e Beethoven não tivessem existido, não seria possível produzir a Divina Comédia ou a Nona Sinfonia, atribuindo esta tarefa a outras pessoas. Nem a sociedade, nem qualquer indivíduo pode fazer existir um gênio em sua obra. Nem a demanda, por maior que seja, nem ordens peremptórias de governo produzem o menor efeito. O gênio não produz por encomenda. Os homens não podem aperfeiçoar as condições naturais e sociais de forma a provocar o surgimento do gênio criador e sua obra. É impossível formar gênios pela eugenia, treiná-los nas escolas ou organizar suas atividades. Mas, sem dúvida, a sociedade pode ser organizada de tal maneira que impeça o surgimento de pioneiros e suas descobertas. O talento criativo do gênio é para a praxeologia, um fato irredutível. Aparece na história como um presente do destino. Não é de forma alguma o resultado de uma produção no sentido com que a economia emprega este termo. E isso é tudo o que nós temos que locubrar sobre o gênio criador. E partiremos então para a última aula deste capítulo 7 que encerra a nossa parte um, que é a produção. É a próxima aula.